Quando você começou no rádio, né? Você disse que faz muito tempo, mas eu sei que você tem uma memória boa, bastante privilegiada. É, Surgiu assim uma insegurança? Você, quando foi começar, você já chegou com assim dono de si, todo seguro de si, como você sempre passa essa segurança pra gente? Eu comecei menino, né? Aquele menino intrépido, corajoso, que queria falar e tudo. Eu comecei a me ligar no rádio desde muito menino. Papai era um ouvinte de rádio assíduo mesmo. Gostava das rádios daqui, gostavam das rádios do sul do país. E papai tinha um vozeirão. Papai era locutor. Papai era locutor de uma difusora. Em Barbalha não tinha rádio e tinha uma difusora da prefeitura, que todo dia, de 6h30 às 7h30 da noite, ele estava lá. Ele era voluntário e ele ia dar os avisos da prefeitura para a população, tocava músicas, e eu, aos 7 anos de idade, eu já era o operador dele. Aos 7 anos. Nossa. Ele Bem falava precoce. e tinha um módulo Philips holandês bem grande, em cima o alto-falante, depois o rádio, mais embaixo o picape e embaixo o amplificador. E então eu ainda hoje me lembro daquela cena, daquela rádio, daquela difusora. E papai falava no microfone bem pesado, pesava mais de 1 quilo um microfone RCA, chato assim, um microfone bem chato. Papai falava segurando o microfone e eu colocava o disco que ele anunciava a música e eu colocava com 7 anos, 8 anos, enfim, de idade. Com 12 anos eu comecei também noutra difusora, na difusora do Cine São José, um cinema beneficente em Barbalha, do Círculo Operário de Barbalha. Um tio afim meu, Dr. Rodsenádio, era o presidente do Círculo Operário, então ele fundou o Cine São José e a difusora. E com 12 anos eu comecei a falar para anunciar os filmes, ainda falando voz de menino, né? Mas já meio ali, corajoso, intrépido, falando mesmo e tocando músicas, anunciando, já falando sobre as músicas, tocando músicas brasileiras, alguma música internacional. Tinha gente que chegava assim para ir assistir o cinema e menino falando, né? Então o pessoal balançava a cabeça assim, de forma negativa, o menino falando e tudo. Mas aquilo não me impressionou de jeito nenhum. Eu sabia que minha voz ia engrossar, né? Eu sabia que minha voz ia ficar a voz de homem, é claro. E então eu comecei garoto. E com 17 anos vim para a Rádio Progresso, AM de Juazeiro do Norte. Por uma história interessante, viu, Adriana? Papai era funcionário da antiga Celca, depois Coelce, agora Enel, né? E o diretor da Enel aqui, da Celca aqui, gostava muito do papai. E um dos diretores era Milton Sobreira, aqui de Juazeiro do Norte. E um dia ele foi a Barbalha e me ouviu, porque a casa dos meus pais era perto lá de uma das bocas de som da difusora do Cine São José. E o Milton Sobreira ouviu a minha voz, com 17 anos, falando lá. Eu falava desde os 12, era voluntário, não ganhava nada, só para colaborar também com o cinema, que era beneficente. E Milton disse: William, meu pai era Francisco, mas era conhecido como William. Disse: William, que rapaz de uma voz, que rapaz que fala bem e tal. William, esse rapaz, eu vou levar esse rapaz para a Rádio Progresso. Ele era parente de Dr. Geraldo Menezes Barbosa, que era o diretor da Rádio Progresso. Aí papai disse: é meu filho, Milton, é meu filho, ele é louco por rádio. Ele disse: eu vou levar esse menino para a Rádio Progresso. Aí falou com o Dr. Geraldo aqui, Dr. Geraldo Menezes Barbosa, diretor da Rádio Progresso, me convidou para eu vir fazer um teste. A Rádio Progresso era ali na rua Santa Luzia, no edifício, em frente ao edifício Emílio Oliveira, no edifício do BIC. Eu passei 1 hora lá gravando comerciais, gravando notícias, falando de improviso, fazendo comentários, gravando avisos e tudo.
Depois de uma hora trancado na discoteca da rádio, no tempo as rádios tinham discotecas, né? E então o doutor Geraldo chegou, pegou o gravador, começou a ouvir, disse, pode vir amanhã. E aí no outro dia, 2 de abril de 1970, eu entrei para a Rádio Progresso e comecei a fazer um programa de música à tarde. Até hoje, né, João, são muitos anos, e quem lhe conhece, lhe acompanha, sabe desse amor imenso que você tem pelo rádio. E eu lhe pergunto, durante todo esse tempo, você pensou em desistir? Você ficou desiludido, magoado, pensou assim, não, eu não quero mais rádio? Não, do